Olá, meu nome é Alexandre Ribeiro e sejam bem-vindos a mais um tutorial do Design Expert. O Design Expert é composto por uma série de ferramentas gratuitas e não gratuitas para desenho e cálculo estrutural. Portanto, todas as ferramentas, pura e simplesmente para desenho, são gratuitas, as ferramentas de cálculo e análise já são ferramentas pagas. Hoje vamos abordar uma dessas ferramentas pagas, a ferramenta para cálculo de pórticos de betão armado, em que vamos definir todos os elementos necessários, as colunas de suporte, todas as forças, todas as cargas que vão ser introduzidas sobre esse mesmo pórtico, e no final vamos obter a pormenorização de todos os desenhos para efeitos de execução em obra. O ponto de partida para o desenho de uma estrutura de betão armado, portanto, será o desenho do estudo estrutural, portanto, onde vamos definir onde é que vão ficar os pilares e como é que eles se vão relacionar com a arquitetura. Aquilo que eu tenho aqui são duas plantas de uma pequena habitação, em que nós já definimos aqui onde vai ser a localização dos pilares e, por indicação, quais vão ser os apoios, portanto, onde se vão colocar as vigas e onde vão apoiar futuramente as lajes. Eu vou começar por, como criei aqui já uma série de layers específicos para cada um dos elementos, vou começar por desligar todos os layers que não os da estrutura. Portanto, eu vou buscar aqui uma ferramenta do ZWCAD aos Express Tools Layers, em que tenho aqui uma ferramenta chamada Isolate Layer, ou Layer ISO. Seleciono o layer que eu quero manter sozinho e faço Enter. Portanto, ele desliga-me os layers todos e fica apenas este layer selecionado. De seguida vou cotar este pórtico, portanto aquilo que eu vou fazer é o cálculo deste pórtico que aqui está. Vem aqui Dimension, Linear, tenho um pórtico daqui a aqui, Dimension Continue para continuar a cotar em função do último ponto que foi definido. Aqui está ele. Pronto, e já tenho aqui então a dimensão dos vãos para a minha estrutura. Tenho aqui um vão um bocadinho maior que o normal, portanto uns 6 metros e 48, nada que não se consiga fazer. Portanto, e agora vamos passar ao cálculo deste pórtico. Começamos por selecionar o comando BIM do Design Expert, portanto são uns ícones que aparecem aqui, portanto numa toolbar nova que aparece. Seleciona então o ícone do BIM e vamos começar por desenhar vigas, portanto, de acordo com o pré-dimensionamento. Eu tenho a ideia que os meus pilares medem 30, portanto as minhas vigas também, para apoiarem corretamente, devem ter 30 de largura, e a altura, neste caso vamos pôr 65 cm, depois podemos diminuir, aumentar e verificar os resultados que vão saindo. Para acrescentar um outro tipo de viga, vou clicar aqui para cima, aqui está, ele tem a viga número 1 e a viga número 2. A segunda viga já vai ser um bocadinho mais baixa, portanto vamos ter uma viga 30 por 30, vamos pôr 30 por 40, só mesmo para não termos praticamente, ou 30 por 45, por 35, peço desculpa, praticamente rasa em função da laje que depois vai ser colocada ao lado, apoiada nesta. Depois vamos definir que tipo de betão é que vamos utilizar, portanto podemos também criar os nossos tipos personalizados, gravar esses mesmos elementos, portanto posso adicionar aqui um novo tipo, retirá-lo, depois gravar isto tudo numa biblioteca que eu depois vou criando, portanto todos os coeficientes são atribuídos aqui de acordo com o material em si e de seguida, portanto ele fica aqui gravado numa biblioteca para futuro uso. O tipo de aço que vai ser utilizado, que é nos bars, portanto que são os varões, e nos links, que são os estribos, o tipo de simbologia para as unidades do diâmetro e os fatores de redução, tanto para o betão como para o aço. Portanto, eu criei estes dois tipos, eu vou só criar aqui um terceiro por uma mera curiosidade, porque ele depois não se restringe apenas a este tipo de vigas. Eu posso também criar um tipo de vigas mais complexo, que por exemplo, tem a ver com embutir parte do betão na própria laje, não é? Portanto, fazer um tipo
de viga deste tipo. Depois passo ao separador seguinte, Spans as Supports, e aqui vou definir os meus vãos propriamente ditos. Portanto, e agora vou ter que recorrer ao meu desenho, que está aqui, portanto, continuo com um CAD aberto, com o ZWCAD aberto. Eu começo por ter um primeiro vão que tem 1,71 m, peço desculpa. Vou adicionar um novo vão, que vai ter 1,90 m. Outro a seguir que tem 6,48 m. Um outro que tem 3,61 m. E finalmente um com 1,92 m. Aqui está. Acontece que eu atribuí a todos estes vãos sempre a mesma secção. Reparem que a secção aparece aqui identificada com um número. Tem a secção número 1 e por aqui fora. Isto corresponde à numeração que é gerada automaticamente quando vamos criando a nossa biblioteca, digamos assim, de vigas. Portanto, tem a viga número 1, número 2 e número 3. Portanto, basicamente, eu posso aqui atribuir número 2, aqui também, peço desculpa, ia meter aqui uma água, número 2, número 2 e aqui número 2. Vamos só admitir que aqui vamos usar o número 3 para depois vermos o resultado final, porque depois pode ser alterado sempre que nós assim desejamos. Depois aqui teremos então a largura de todas as vigas onde ele vai apoiar. Portanto, eu sei que são todas de 30. Portanto, vou alterar aqui os valores de 30 e depois posso também atribuir alturas a estas vigas, se eu assim desejar, para efeitos do meu cálculo. Por exemplo, atribuir aqui 30 cm, aqui está, em termos de largura, de profundidade da viga onde ele vai apoiar. Se eu tiver vigas superiores, também poderia introduzi-las aqui, portanto, se houvesse continuidade da estrutura, como por acaso até é o caso, e poderia, se eu quisesse, atribuir também o pé direito do pilar que faz o apoio, onde é feito o apoio da viga e que faz continuidade para o piso superior. Portanto, aqui a de apoio, aqui a que estaria acima deste pórtico. Mas não vou fazer isto, só para terem uma ideia, vamos por aqui 2,80 m, portanto isto ia dar desenhos muito compridos, portanto isto normalmente não se faz. Depois, uma coisa muito importante é indicar que tipo de apoios é que vamos ter aqui, se vamos ter apoios fixos, se vamos ter apoios encastrados, se vamos ter lajes em consola. Por exemplo, se eu mudar aqui para C, aqui vai-me desaparecer este apoio. Não é? Claro que é bizarro existir depois aquele pilar, portanto eu vou manter aqui o P. Portanto, tenho aqui então os meus pilares todos de apoio, pilar número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E de seguida vamos passar para a definição das cargas. Portanto, em cada uma destas vigas eu defino a carga, portanto, uniformemente distribuída, se eu assim o desejar. Portanto, o que acontece aqui é que existe uma carga Q1 e outra Q2 e ela é distribuída uniformemente por defeito. Se eu quiser, posso atribuir assim desta forma e ele altera-me e deixam de ser uniformemente distribuídas. Se por qualquer motivo eu tiver uma carga pontual num determinado local, a única coisa que eu tenho de definir é este A, que será o comprimento desde esta origem, portanto este ponto inicial até essa mesma carga. Vamos admitir que são 9 metros, e a carga propriamente dita, vamos supor que tínhamos aqui 25 kN, vou pôr um valor maior para a gente perceber onde é que ele anda. Está aqui, não fui muito feliz com o local que indiquei. Aqui está ele, que é colocado em cada uma das vigas. Peço desculpa, eu aqui tenho que pôr um valor mais pequeno. E aqui está então a minha carga pontual em cada uma das vigas. Portanto, eu vou apagar estes valores que aqui estão. Passamos ao separador seguinte, que será a análise estrutural. Aqui vamos ter todo o tipo de gráficos e diagramas necessários para o cálculo estrutural e para percebermos qual vai ser o resultado final. Portanto, se quisermos voltar atrás
para alterar uma outra coisa. Uma das coisas que eu vou alterar, de certeza, vai ser aqui o desenho da viga número 3, que vai passar à viga número 1, e vou passar outra vez à análise e ele já me dá um gráfico ligeiramente diferente. Vou também nas cargas, não, já tinha retirado a carga pontual, peço desculpa. Portanto, passamos então para a análise, onde vão aparecer então todos os diagramas, todos os esquemas necessários a perceber, os diagramas de esforços, tudo que é necessário perceber como é que esta estrutura vai trabalhar, portanto estes pórticos vão trabalhar e na fase final vamos então para o detalhe a nível de estrutura. Após a obtenção da análise de todos os diagramas para efeitos de análise estrutural, passamos então para a fase crucial, que será a fase de pormenorização a nível de elementos desenhados para execução em obra. Obtidos todos estes gráficos e diagramas, temos que passar à fase final do nosso trabalho, que é basicamente criar os pormenores de desenho para serem utilizados em obra, que no fundo é o objetivo final de um programa de cálculo. Para isso, vamos clicar no separador Detailing e vamos ter que preencher um formulário para percebermos o que é que vai ser os dados de saída do nosso desenho. Começamos por definir o que é que queremos que saia, portanto, além do desenho de pormenor, tem que ser a lista de quantidades e o Bending Schedule. Bending Schedule é uma folha de trabalho extremamente útil para o ferrageiro, porque vai-me permitir numerar cada uma das peças, saber que tipo de ferro é que é utilizado em cada um destes pórtigos, quantas quantidades é que são e qual é o seu pormenor, numa tabela extremamente simples e muito prática para a utilização em obra. Depois, ou pelo menos em estaleiro. Depois temos o tipo de normas que vamos utilizar, são as normas gerais europeias ou se vamos utilizar normas inglesas, e aí grande parte dos dados já são automaticamente preenchidos. Os arredondamentos, ou seja, a margem de erro que vamos atribuir ao comprimento de dos varões quando estamos a falar do corte e estamos a falar da dobragem de um varão, portanto, aumentar um bocadinho ao tamanho do ferro, porque durante o corte pode o corte ter uma ligeira margem de erro e durante a dobragem o comprimento de uma barra ser encurtado por causa da curvatura da própria barra. Depois, que tipo de numeração é que vamos ter ao nível de cada um destes elementos, ou seja, dos varões e dos estribos? Portanto, começamos o varão no varão número 1 e começamos os estribos no estribo 101. Se eu tivesse eventualmente já feito o cálculo para a mesma estrutura de um outro pórtico que tivesse 17 varões e 20 tipos de estribos, por exemplo, estamos a falar de um valor altíssimo, de 17 varões e 2 estribos, é mais corrente. Eu começava este no número 17 e aqui no número 103, não é? E depois ele continuava uma numeração a partir daí. Depois, o tipo de escala dos desenhos de saída, tanto para o pormenor desenhado como para o desenho de cada uma das secções. Portanto, podemos pôr aqui as escalas que nós muito bem entendemos. O tamanho do texto que vai ser também suportado, vou pôr aqui ligeiramente mais pequeno, vai ser colocado junto das vigas. Chama a atenção que a grande parte destes valores são depois assumidos por defeito pelo programa e durante o próximo cálculo do próximo pórtico eles continuam lá, portanto não temos constantemente de estar a preencher estes dados todos novamente. Depois o tipo de recobrimento de betão no caso dos varões e no caso dos estribos, portanto normalmente utilizamos 2 cm. O fator sísmico, portanto podemos utilizar os valores que ele tem por defeito, como podemos utilizar outros valores que nós muito bem entendemos. O programa que vai ser utilizado para a saída destes desenhos, portanto podemos sair estes desenhos no ZWCAD e no AutoCAD. E depois o intervalo para tipos de varões que vão ser utilizados neste pórtico e para tipo de estribos que vão ser utilizados neste pórtico. Portanto, eu muito basicamente vou restringir entre 14 e 20 no caso dos varões. Não sei se estes são fabricados em Portugal, este intervalo. Nos estribos sei que existem os de diâmetro de 6 mm. Depois o tipo de ancoragem que é feito nas colunas. Normalmente quando temos zonas sísmicas fazemos a tensão das barras na parte superior ou na barra portanto, inferior, na parte de compressão.
Uslar Radius serve para definir se a dobragem do ferro vai ser quase a 190 graus, quase a 90 graus, ou se fizermos Use Large Radius, a dobragem do ferro vai oferecer uma curvatura muito mais suave. Não é um sistema utilizado muito em Portugal. Depois, que tipo de reforço, onde é que vai ser feito o reforço em secção, portanto, neste caso, ou em cima, portanto, colocar ferro de reforço em cima ou em baixo, em vez de só termos dois varões, temos, por exemplo, quatro em cima, neste caso no top, 4 em cima e 2 em baixo, e depois também que tipo de intervalos de varões é que podemos utilizar, podemos definir depois aqui. O Shear Reinforcements, ele vai me permitir, portanto, se eu tiver isto desativado, o intervalo entre estribos vai ser sempre o mesmo do início ao final da viga. Se eu utilizar Shear Reinforcement, portanto, eu vou ter um intervalo menor de estribos junto aos pilares de apoio e um intervalo superior de estribos entre esses espaços. Depois também temos o tipo de ligação que é feita entre os estribos e os varões. Se for overlapped, além de, portanto, em vez de ligarmos o início do varão do estribo ao mesmo varão onde ele partiu, ele vai ainda abraçar o varão seguinte. Portanto, não é também muito comum utilizar-se este tipo. E o tipo de gancho que vamos utilizar, se é 90 graus ou 45. Também podemos restringir todos estes elementos a cada uma das vigas que compõem o pórtico separadamente. Aqui estão elas, não é? Portanto, e temos aqui os apoios de cada uma delas. E no final clicamos em Generate e o Design Expert muito basicamente vai, depois de carregarmos em Draw, criar automaticamente os desenhos, portanto, de estrutura que vão ser utilizados depois em obra. Como eu verifico que aqui existem algumas coisas que podem ser corrigidas, por exemplo, no número de ferros que é utilizado aqui, não é? Eu agora vou também proceder a esse tipo de alterações. Portanto, vou aqui novamente a Detailing, usar provavelmente um tipo de estribo com outra dimensão, clico em Generate, Draw, já me aparecem ligeiramente mais afastados os estribos. Vou clicar aqui novamente, vou tirar o Shear Reinforcement, novamente Generate, Draw, e ele neste momento já não faz os estribos todos com espaçamentos diferentes. Eu relembro que estamos aqui a falar de uma viga de 6,50 m. Posso também aumentar um bocadinho o tamanho dos estribos, se eu assim entender, clicar novamente em Draw, Generate Draw, peço desculpa. Portanto, e já aparece aqui um espaçamento muito mais simpático. A mesma coisa poderia fazer em relação aos varões que aqui estão. Portanto, que ele aparece aqui também a numeração dos varões que são utilizados. Isto vai ser o desenho que depois vai aparecer no CAD. E vamos então a tal folha que eu dizia para efeitos de ferrageiro, em que aparece o pormenor de cada uma das barras, cada um dos varões, em que aparece o pormenor de cada um dos estribos, as suas dimensões, o número de peças que são utilizadas neste pórtico, o diâmetro de cada uma delas, portanto, e dessa forma conseguíamos portanto, entregar esta folha a um ferrageiro e a ser feita isto no local, identificando, as peças seriam todas numeradas e facilmente colocadas no local. Se eu olhar com atenção, verifico, tendo em conta que estas duas vigas são muito pequenas, existe aqui uma sobreposição de desenhos desta viga para esta. Portanto, eu antes de exportar isto para o ZWCAD, vou desviar isto um bocadinho para a esquerda, para não haver essa tal sobreposição. Também, nem tanto. Posso também desligar o ortho, portanto, e só mover estas peças ortogonalmente. Aqui está. E no final, quando eu já tenho o cálculo praticamente decidido, basta-me clicar em ZWCAD, coloco um ponto de inserção e ele gera-me o desenho. Eu aqui cometi uma argolada que eu esqueci-me de alterar a dimensão de milímetros para metros e ele deu-me esta coisa que conseguem ver aqui, que é um desenho enormíssimo, muito, muito grande em relação ao tamanho do desenho que eu estava a trabalhar. Mas não importa, portanto, para efeitos de explicação penso que é suficiente. Portanto, eu tenho aqui então
todas estas, todas estas barras desenhadas, todos os pormenores desenhados de cada uma das vigas, tanto os estribos que a compõem, os varões que a compõem, o pormenor de cada uma das secções, a numeração de cada uma destas peças, que depois faz a ligação com os desenhos que são entregues ao ferrageiro. Portanto, ele nem sequer precisa de saber esta parte que aqui está para fazer cada uma das componentes que depois são colocadas em obra. Apesar de já termos obtido uma lista de quantidades para execução em obra, com todos os pormenores desenhados e todos os elementos pormenorizados um a um para a execução através de um ferrageiro, com todos o peso e todas as características de cada um desses elementos, ainda não estamos satisfeitos e vamos ver como é que vamos agora pegar em toda essa informação e colocá-la numa folha de Excel para efeitos de orçamentação. A grande vantagem de fazer o desenho aqui no Design Expert e depois trazê-lo para o ZWCAD será uma funcionalidade do Design Expert, que é o Bar Schedule, que me permite fazer o seguinte: eu seleciono este botão, seleciono os desenhos de pormenor na totalidade, ele vai-me filtrar aquilo que são barras, varões e estribos, não é? E vai-me permitir que o Design Expert crie uma lista de quantidades que pode ser colocada dentro do próprio desenho. Cá está ela. Ou pode ser gravada num fecheiro CSV que pode ser aberto numa folha de cálculo, com informação extremamente importante, como o comprimento de cada uma das barras, o peso de cada um dos varões e o peso total do número de varões existentes do mesmo tipo, não é? Isto numa fase muito simples, eu posso somar todos estes valores e obter o peso total de ferro utilizado, e em função do custo por quilograma do ferro utilizado nesta estrutura, obter um valor muito realista do ferro utilizado nesta viga. Sobre o modo de cálculo de pórticos é tudo. Espero que tenham gostado deste tutorial e que lhes tenha sido vantajoso para o vosso trabalho. Já sabem que podem experimentar o Design Expert no nosso site em www.ibercad.pt. Aproveito para relembrar que, se eventualmente queiram que a gente desenvolva um tutorial, ou se pretende que a gente esclareça alguma dúvida relativamente ao Design Expert ou em relação ao ZWCAD, por favor enviem um e-mail para arquitectoalexandre@gmail.com. Muito obrigado por terem assistido e até uma próxima oportunidade.